Instalação dos itens de personalização do Chevrolet Meriva. Sua concessionária já possui o manual de instalação dos itens de personalização. Antes da execução de qualquer operação, tenha-o em mãos, pois apresenta de forma detalhada as operações necessárias para realizar as instalações dos acessórios com sucesso e deve ser consultado em caso de eventuais dúvidas. Instalação de rodas de liga leve. Para instalar as rodas de liga leve, substituindo as rodas originais, é importante observar que elas são aro 15 e as rodas originais aro 14. Na substituição de rodas com aros de diâmetros diferentes, o BCM precisa ser informado que houve a mudança dos diâmetros dos pneus para calcular com precisão a velocidade e deslocamento do veículo. Os conjuntos rodas-pneu recomendados são: aro 14, rodas 5,5J por 14 polegadas. Pneu indicado 175/70R14. Aro 15, roda 6J por 15 polegadas. Pneu indicado 185/60R15. No veículo equipado com rodas aro 14, instale os novos conjuntos de rodas de liga leve aro 15, devidamente balanceados com os pneus calibrados. Utilize o TEC 2 para informar ao BCM a mudança dos conjuntos. No menu de seleção de sistema, faça a opção pela função Carroçaria. Na tela seguinte, selecione a função Instrumentos. Na outra, a função Programação. Selecione em seguida a opção Programação de índice de códigos. Você deve inserir o código específico para o conjunto roda-pneu utilizado. Código 521, se utilizado o conjunto 175/70R14. Ou código 522, se utilizado o conjunto 185/60R15. Nesse caso, utilize o código 522. Após a mensagem "Programado com sucesso", os procedimentos estão concluídos. Instalação do rack. Para o acoplamento do rack no teto, é necessária a instalação dos seus suportes de fixação. Para executar esse procedimento, é necessário inicialmente remover o forro do teto. Para isso, retire as guarnições de borracha das portas e da tampa do compartimento de cargas. Os acabamentos internos das colunas D, das colunas B, das colunas a luz interna, o parasol de ambos os lados, as alças do teto, as presilhas de fixação.
Se o veículo estiver equipado com cinto de 3 pontos central, retire seu painel de acabamento. Se estiver equipado com a lâmpada do teto, retire-a também. Por fim, com auxílio de um segundo técnico, remova o forro evitando causar vincos ou dobras. Retire as calhas do teto. Retire as buchas de vedação do teto. Instale os suportes como apresentado, observando que o anel O-ring deve ficar entre o suporte e o teto e as suas saliências direcionadas para o centro do veículo. Atenção para evitar que a porca caia dentro da lataria do veículo. Aplique um torque de 5 Nm em cada parafuso. Instale as novas calhas que já possuem aberturas para acesso aos suportes. Monte o rack sobre os suportes e fixe-o como demonstrado. Aperte o parafuso de travamento da lingueta de fixação de ambos os lados. Essa é uma operação de segurança que evita seu desprendimento, portanto, deve ser alertada ao usuário do veículo. Instale a cobertura de acabamento e tranque-a. Repita as operações para o rack traseiro. Reinstale o forro do teto, seguindo a ordem inversa dos procedimentos. Instalação do autorrádio CD. A instalação do autorrádio CD é realizada em veículos com pré-pack ou pré-disposição para rádio. Neles já estão instalados a antena, o chicote de comunicação com as portas e a derivação do chicote para o rádio. Para localizá-lo, remova o painel de acabamento do autorrádio. Em seguida, remova os painéis de acabamento superior e inferior da coluna de direção, a cobertura inferior da almofada e o porta-luvas. O chicote do rádio está fixado por braçadeira próximo à coluna de direção. Corte a braçadeira e conduza o chicote para o vão central da almofada do painel.
Instale o chicote que acompanha o kit de instalação do autorrádio no conector do veículo. Acople o adaptador para o terminal da antena. Recorte cuidadosamente a parte inferior do painel de acabamento do autorrádio. Encaixe o painel de acabamento no vão da almofada do painel até ouvir um clique. Encaixe a cinta fornecida no kit de instalação na parte inferior do vão central da almofada do painel. Dobre as linguetas para o travamento da cinta. Coloque o parafuso de fixação central no fundo do autorrádio CD. Ele será encaixado no furo localizado na cavidade de instalação do autorrádio CD. Acople o terminal do chicote no rádio. Conecte o terminal da antena. Encaixe o autorrádio na gaveta até ouvir o clique. Fixe a porca de travamento da parte posterior do autorrádio CD. Instale a moldura de acabamento do rádio. Por fim, reinstale a cobertura de acabamento inferior da almofada do painel e o painel de acabamento superior e inferior da coluna de direção e o porta-luvas. Instalação dos alto-falantes. A instalação dos alto-falantes é realizada em veículos com pré-pack. Execute os procedimentos com os vidros levantados. Os procedimentos para a instalação são equivalentes em todas as portas. Entretanto, as portas dianteiras possuem a moldura de acabamento do retrovisor, as traseiras, os painéis triangulares, que devem ser removidos como apresentado. Para a instalação dos alto-falantes, é necessário a remoção dos painéis de acabamento interno das portas. Demonstraremos os procedimentos daqui em diante em apenas uma das portas, pois são equivalentes. Puxe a pestana interna para cima para removê-la. Remova o acabamento da maçaneta interna da porta. Retire a manivela de acionamento do vidro. Em seguida, os parafusos de fixação do painel de acabamento interno. Cuidadosamente, remova o painel. Destaque o plástico picotado na região de instalação do alto-falante. Na cavidade inferior da porta, localize o chicote do alto-falante e encaixe seu conector no terminal do alto-falante. Fixe o alto-falante em seu alojamento na porta dianteira, aproveitando as furações já existentes para travar os parafusos. Aplique sobre eles um torque de 2,5 Nm. Reinstale todos os acabamentos internos. Instalação do spoiler traseiro. A instalação do spoiler traseiro requer a remoção das rodas traseiras. Posicione o veículo a meia altura para facilitar as atividades. Limpe toda a região de instalação do spoiler com álcool isopropílico. Com auxílio de um segundo técnico, posicione o spoiler no local correto. Esta operação deve ser efetuada com a tampa de acabamento do reboque montada. Cole uma fita na região da tampa para evitar que ela se solte durante os procedimentos de fixação e manuseio do spoiler.
Observe a continuidade entre os vincos e curvas do para-choque traseiro e do spoiler. Marque com o pincel para quadro branco o limite superior de contato do spoiler com o para-choque, como demonstrado. Execute as furações nas abas laterais do para-choque utilizando a broca de 3,5 mm. Utilize como referência os furos guia do spoiler. Remova o spoiler e leve-o para uma bancada. Utilize a fita adesiva para demarcar a região limite de aplicação do primer promotor de aderência. Aguarde de 6 a 10 minutos para a sua cura. Na região de aplicação da cola para vidros, lixe sua superfície para remover excessos de tinta e limpe com álcool isopropílico. Aplique a cola para vidros, sem excessos, na região indicada, para evitar que na instalação do spoiler ocorram vazamentos, comprometendo a qualidade do serviço. Instalação das saias laterais. A instalação das saias laterais requer a remoção das rodas traseiras e dianteiras. Com o veículo a meia altura, retire a guarnição inferior do vão das portas. No assoalho estão fixados tampões de borracha para vedação. Remova os tampões localizados nas extremidades e ainda os dois centrais. Remova o tampão mais externo da caixa de rodas conforme demonstrado. Instale as buchas de 20 mm nas extremidades
e as de 15 milímetros nas furações centrais. Instale a bucha de 15 milímetros na furação da caixa de rodas. Conecte o suporte de fixação traseiro da saia lateral na bucha de 15 milímetros por meio de um parafuso. Limpe toda a região de aplicação da saia com álcool isopropílico. Remova a fita de proteção do adesivo de fixação da aba traseira da saia. Remova parcialmente a fita de proteção do adesivo de fixação longitudinal da saia. Posicione a saia na região correta de aplicação, observando a posição de seus vincos. Não deixe folgas entre a aba traseira e a moldura da caixa de rodas. Fixe a parte inferior da saia no assoalho, utilizando os parafusos que acompanham o kit. Remova a fita de proteção do adesivo na parte superior da saia e comprima a peça contra a carroçaria para garantir sua aderência. Execute furos no suporte da aba traseira da saia, utilizando a broca de 3,5 milímetros. Utilize os furos da saia como referência. Prenda a saia no suporte com rebites. Remova as fitas de proteção do adesivo de fixação do terminal extensor. Instale-o, observando o seu alinhamento com o desenho da base da moldura da caixa de rodas dianteira. Faça furos na moldura interna da caixa de rodas dianteira para a fixação do terminal extensor, utilizando como referência os furos do próprio extensor. Aplique rebites para fixar. Reinstale a guarnição inferior dos vãos das portas. Reinstale as rodas. As saias laterais, após instaladas, devem estar bem alinhadas, ajustadas e reforçando o design lateral do veículo. Instalação do spoiler dianteiro. Inicie os procedimentos de instalação localizando na parte frontal interna do spoiler seus 4 batentes de fixação. Utilize um pincel para quadro branco, de fácil remoção, para identificá-los, permitindo uma posterior referência no veículo. Com o veículo no elevador em uma altura adequada, limpe toda a região de trabalho com álcool isopropílico. Com a ajuda de um segundo técnico, posicione o spoiler dianteiro no local de instalação, observando seus vincos e curvas. Eles devem acompanhar o design do para-choque dianteiro. Utilize um pincel para demarcar os limites para a aplicação do primer promotor de aderência e ainda as regiões de contato dos 4 batentes de fixação. Faça as furações nas abas laterais do para-choque, utilizando os furos do spoiler como guia. Utilize uma broca de 3,5 milímetros. Retire o spoiler.
Coloque uma fita adesiva em toda a extensão do traço e nos limites dos 4 pontos de fixação frontais para garantir a aplicação do primer na região correta. Aplique o primer nos locais indicados. Aguarde pelo tempo de cura de 6 a 10 minutos. Agora, com o spoiler em uma bancada, prepare a região de aplicação da cola, lixando levemente para eliminar excessos de tinta. Limpe a região de aplicação com álcool isopropílico. Aplique a cola para vidros nos locais indicados. Remova as proteções das fitas adesivas do spoiler. Novamente, com auxílio do segundo técnico, posicione o spoiler no local demarcado, ajustando os contornos do spoiler aos do para-choque. Utilize fitas adesivas para sustentar o spoiler por 3 a 5 horas, tempo necessário para a cura da cola. Trave as abas laterais com os parafusos que acompanham o kit. Após esse período, o spoiler dianteiro deve estar perfeitamente ajustado à superfície do para-choque, ressaltando a qualidade do serviço e o design do conjunto. Instalação do aerofólio. Limpe toda a região da tampa do compartimento de cargas onde será instalado o aerofólio, com álcool isopropílico. Coloque o aerofólio na posição correta de instalação, observando a sua simetria com a tampa, respeitando os contornos do brake light. Com um pincel para quadro branco, marque o limite inferior de aplicação do primer. Retire o aerofólio. Cole uma fita adesiva abaixo do traço marcado, definindo a região de aplicação. Aplique o primer promotor de aderência e aguarde de 6 a 10 minutos para a sua cura total. Prepare a região do aerofólio que receberá cola para vidro, lixando levemente sua superfície. Limpe-a em seguida com álcool isopropílico. Aplique a cola para vidros em toda a extensão da aba inferior do aerofólio como demonstrado, evitando excessos, para que a qualidade do serviço não seja comprometida. Remova parcialmente as fitas de proteção do adesivo de fixação da peça, deixando suas pontas à mostra. Coloque o aerofólio na posição de instalação, respeitando os contornos do brake light e observando o total assentamento da área a ser colada na tampa do compartimento de bagagens. Remova o restante da fita de proteção e comprima a peça contra a tampa para uma perfeita aderência do adesivo.
Comprima o aerofólio contra a tampa, prendendo-o com tiras de fita adesiva para que o conjunto fique totalmente em contato com a superfície da tampa durante o tempo de cura da cola para vidros, de 3 a 5 horas. Instale a película protetora na região central do aerofólio para proteger a pintura do atrito com a antena, nas situações de abertura da tampa do compartimento de bagagens. O aerofólio instalado com qualidade deve estar bem colado em toda a sua extensão, não possuindo folgas e posicionado simetricamente ao veículo. Instalação do chicote principal. A instalação do chicote principal permite que se tenha na caixa de mini fusíveis da almofada do painel uma predisposição para a alimentação de sistemas elétricos da linha de acessórios GM, como vidros elétricos, travas elétricas e som, facilitando muito as operações de instalação e manutenção. Inicialmente, como em qualquer operação em sistemas elétricos, remova o cabo massa da bateria. Em seguida, retire os braços dos limpadores de para-brisas, a guarnição superior do painel de serviços, o defletor de água e o próprio painel de serviços. Remova o reservatório remoto de fluido de freio de sua base. Retire as caixas de max fusíveis de sua sede. Retire a cobertura superior e inferior da coluna de direção e, em seguida, o painel de acabamento inferior da almofada. Remova a caixa de fusíveis da almofada. Remova o tampão de borracha do painel dash, localizado próximo ao servo-freio. Passe pelo orifício, com uma sonda plástica, as 4 pontas de alimentação do chicote principal. Fixe o grommet de borracha que está incorporado ao chicote principal no orifício do painel dash. Em uma bancada, faça um retrabalho no porta-max fusível, removendo a aresta com um estilete. Acople o conector na cavidade do porta-fusível e encaixe-o na posição 4 da caixa B de max fusíveis. Instale o max fusível de 40 amperes. No interior do veículo, localize a sonda e conduza-a do centro para o lado esquerdo, na direção da caixa de mini fusíveis. Prenda o chicote principal a outros chicotes do veículo por meio de braçadeiras plásticas. Abra a tampa plástica no fundo da caixa de fusíveis. Localize as cavidades 14 e 15 e instale em cada uma delas uma ponta do chicote principal.
Estas duas cavidades fornecerão alimentação para o sistema de vidros elétricos. O minifusível correspondente será o de 30 amperes. Localize a cavidade 16 e conecte outra ponta do chicote principal. Esta cavidade fornecerá alimentação para o sistema de travas elétricas. A capacidade do minifusível será de 15 amperes. Localize, por fim, a cavidade de número 17. Conecte aí a última ponta do chicote principal. Ela servirá de alimentação para a instalação de sistema de som. Reinstale a tampa traseira da caixa de fusíveis e, em seguida, fixe a caixa na almofada do painel. Reinstale o painel de acabamento inferior da almofada, as coberturas superior e inferior da coluna de direção e o painel da caixa de minifusíveis. Reinstale as caixas de maxfusíveis em seu suporte. Reposicione o reservatório de fluido de freio remoto em sua sede. Reinstale o painel de serviço, o defletor de água, a guarnição superior do painel de serviço e os limpadores de para-brisas. Conecte o cabo massa da bateria. Estão concluídos os procedimentos de instalação do chicote principal. Instalação do sistema de alarme. A instalação do sistema de alarme requer inicialmente a remoção do cabo massa da bateria, assim como os braços dos limpadores de para-brisas, da guarnição superior do painel de serviços, do defletor de água, do painel de serviços, do reservatório remoto de fluido de freio, do suporte das caixas de maxfusíveis e o do para-choque dianteiro. Na parte interna do veículo, remova o volante, as coberturas superior e inferior da coluna de direção, o painel de acabamento inferior da almofada do painel, a cobertura da caixa de minifusíveis, o console central, a cobertura da base da coluna A, lado esquerdo, e a caixa de minifusíveis. Encaixe o interruptor na chapa suporte e conecte-o ao terminal do chicote. Fixe a sirene no orifício superior do paralama dianteiro direito com o parafuso que acompanha o kit. Passe o chicote por debaixo do farol direito. Conduza-o pelo chicote frontal até atingir a derivação na região da longarina esquerda. Prenda-o com braçadeiras. Com o auxílio de uma sonda, passe o chicote por debaixo da proteção da derivação e leve o fio na direção do servo-freio. Remova o grommet do chicote principal no painel dash. Passe o terminal do chicote da sirene pelo grommet com auxílio de um guia. Introduza o chicote pelo orifício com uma sonda. Reencaixe o grommet. Faça o acabamento final do chicote da sirene, prendendo-o com braçadeiras ao chicote do motor do limpador de para-brisa. Na parte de dentro, puxe a sonda e conduza o chicote até o lado esquerdo, na direção da caixa de minifusíveis. Identifique no chicote de alimentação do sistema de alarme o fio vermelho.
Identifique também o fio vermelho do chicote principal que chega na caixa de mini fusíveis. Una estes dois fios com um eletrotape marrom próximo à junção. Solte os conectores X1B e X1C com o auxílio de uma chave de fenda fina. Desmonte o conjunto. No conector X1P, identifique o pino 27. Com um eletrotape rosa, una o seu fio ao fio preto e verde do chicote de alimentação do alarme. No conector X1C, identifique o pino 9. Por meio de um eletrotape rosa, una o seu fio ao fio branco e preto do chicote do alarme. Identifique agora o fio do pino 20. Com o eletrotape, conecte-o ao fio preto do chicote do alarme. Localize o fio do pino 17 e, com um eletrotape, junte-o ao fio verde e preto do chicote. Identifique o fio do pino 13 e o fio marrom e branco do chicote. Una-os com o eletrotape rosa. Monte os conectores X1B e X1C. Incorporado ao cilindro de ignição, encontra-se o módulo do sistema imobilizador. Desconecte o seu terminal. Abra sua tampa lateral. Introduza na cavidade 1 o fio laranja do chicote de alimentação do alarme. Feche a tampa e conecte o terminal no módulo. Logo abaixo do console central, próximo ao varão da alavanca de mudanças, encontra-se um pino de aterramento. Leve até ele o fio marrom do chicote do alarme. Faça nesse ponto o aterramento deste fio. No chicote de alimentação do alarme, ficam sobrando 3 fios. Eles devem ser enrolados e presos junto ao chicote, pois serão utilizados somente se o veículo for equipado com sistemas de vidros elétricos e travas elétricas originais GM. Vamos definir agora o posicionamento dos dois sensores volumétricos. Eles possuem uma fita dupla face para sua fixação ao para-brisa. Limpe a área do para-brisa com álcool isopropílico. Os sensores deverão estar aproximadamente 10 centímetros do forro do teto e bem próximos ao acabamento interno da coluna A. Cole os sensores em suas posições. Remova as coberturas das colunas A. Conecte o terminal do chicote do sensor do lado direito. Com uma cunha plástica, passe o fio por dentro do acabamento do forro de teto até a coluna A do lado esquerdo. Conecte o terminal do chicote do sensor lado esquerdo.
Fixe-os com braçadeiras ao chicote existente na coluna A. Com uma sonda, passe os 2 chicotes para a parte inferior da almofada do painel. Limpe a região da travessa de suporte da coluna de direção com álcool isopropílico. Conecte no modo do alarme o terminal da sirene, os 2 terminais dos sensores de deslocamento e o terminal do chicote de alimentação. Fixe o módulo do alarme à travessa, com a fita dupla face que acompanha o kit. Monte os diversos acabamentos e faça o teste do sistema com o controle remoto. Instalação do sistema de travas elétricas. A instalação do sistema de travas elétricas requer, antes de qualquer procedimento, o desligamento do cabo massa da bateria. Internamente, remova a cobertura superior e inferior da coluna de direção, o painel de acabamento inferior da almofada do painel, a tampa da caixa de mini fusíveis, o porta-luvas, o console central, a guarnição do vão do compartimento de cargas, a cobertura do painel traseiro, as guarnições dos vãos das portas, a cobertura da coluna D, a cobertura lateral, a soleira, a cobertura inferior da coluna A e os painéis de acabamento das portas dianteiras e traseiras. Vamos exemplificar a montagem das travas nas portas dianteira esquerda e traseira esquerda. Na porta dianteira, remova a cobertura plástica da fechadura. Remova o mecanismo da maçaneta externa. Desacople o engate do cabo de acionamento da maçaneta interna da sua sede. Retire os parafusos de fixação da fechadura. Remova a maçaneta interna. Retire a fechadura em conjunto com a haste trava e destrava. Desconecte o suporte da haste trava e destrava. Encaixe o gancho de acionamento do kit no mesmo olhar de engate da haste trava e destrava. Trave a haste no seu suporte. Reposicione o terminal do cabo da maçaneta interna em seu olhar e encaixe-a em sua sede. Prenda o cabo em seu guia e a maçaneta interna em seu alojamento. Reinstale a fechadura observando o encaixe do mecanismo de abertura da maçaneta externa. Fixe a fechadura na porta. Encaixe o olhar do atuador da trava elétrica no gancho do kit. Fixe os suportes dos atuadores nos furos originais existentes nas portas, com os parafusos fornecidos no kit. Reinstale o mecanismo da maçaneta, observando o encaixe da sua haste de acionamento na fechadura.
Recoloque a proteção plástica da fechadura. Na porta traseira, remova a canaleta do vidro, que fica próximo à fechadura. Remova a haste de acionamento da maçaneta interna do seu guia e, em seguida, a própria maçaneta. Desencaixe o cabo do mecanismo trava e destrava de seu guia. Remova os parafusos de fixação da fechadura. Retire a fechadura. Localize o cabo do mecanismo trava e desconecte-o. Encaixe o gancho de acionamento do kit juntamente com o cabo do mecanismo trava e destrava. Fixe a fechadura na porta, observando o encaixe no mecanismo de acionamento da maçaneta externa. Encaixe o olhar do atuador da trava elétrica na extremidade do gancho. Fixe o suporte do atuador nos furos existentes na porta por meio dos parafusos que acompanham o kit. Reinstale a maçaneta interna e reposicione a haste em seu guia, assim como o cabo do mecanismo trava e destrava. Reinstale a canaleta do vidro. Com o terminal do chicote das travas nas proximidades da travessa da coluna de direção, distribua suas 4 pontas na direção das portas em que serão montadas. As 2 pontas que atenderão às portas do lado direito do veículo devem ser passadas por debaixo da almofada do painel e presas por braçadeiras nos chicotes existentes na travessa da coluna de direção. Identifique a derivação do chicote que atenderá à porta dianteira esquerda. Monte agora o grommet da porta dianteira. Faça um pequeno corte no orifício de entrada do grommet e, com uma sonda plástica, passe o chicote através dele. Introduza o anel de travamento da guarnição no grommet. No conector fêmea, introduza cada terminal do chicote em sua respectiva cavidade, obedecendo à numeração e às referências de cores dos fios. Introduza nas cavidades não utilizadas os vedadores que acompanham o kit. Encaixe o disco de travamento do chicote. Prenda a guarnição do grommet no conector fêmea. Fixe a guarnição com o anel de travamento. Remova o tampão de borracha da base da coluna A. Encaixe o grommet da porta dianteira na sua cavidade, observando o seu perfeito encaixe.
Monte agora o conector macho. Introduza os terminais do chicote da porta em suas respectivas cavidades, obedecendo às referências de cores dos fios e à numeração do conector, conforme indicado. Vede as cavidades não utilizadas. Trave o chicote. Remova o tampão de borracha da porta. Introduza o conector macho na furação, observando seu perfeito travamento. Acople os terminais do grommet. Monte agora os conectores do atuador da porta dianteira esquerda, conforme demonstrado. Conecte os terminais no atuador. Prenda o chicote por meio de braçadeiras nas cavidades do vão inferior da chapa da porta. Passe o chicote da porta traseira esquerda pelo alojamento de proteção na base da soleira até a base da coluna B. Passe os terminais do chicote pelo tampão de borracha da base da coluna B. Remova o tampão externo da coluna B. Puxe o chicote para fora do veículo. Com uma sonda plástica, passe o chicote pelo grommet traseiro. Introduza os terminais do chicote nas respectivas cavidades do conector, obedecendo à disposição de seus números e das cores dos fios, conforme indicado. Trave as tampas do conector. Monte o conector fêmea no cilindro sede. Fixe a guarnição do grommet no cilindro sede por meio do anel trava. Fixe o grommet no orifício externo na base da coluna B. Identifique no chicote da porta os seus terminais. Monte-os no conector em suas respectivas cavidades, conforme indicado. Trave as tampas do conector macho. Introduza o conector em seu suporte trava. Remova o tampão de borracha da porta traseira. Encaixe o suporte trava na cavidade da porta. Conecte os dois terminais do grommet, bastando encaixar até o travamento. Monte o conector do atuador conforme indicado. Conecte o terminal no atuador. Prenda o chicote da porta no vão inferior da porta,
por meio de braçadeiras plásticas. Se o veículo estiver equipado com pré-pack, basta utilizar os grommets e seguir os procedimentos descritos anteriormente. Identifique o fio marrom do chicote principal das travas. Fixe-o no parafuso de aterramento da região do console central. Remova a tampa de proteção da caixa de mini-fusíveis. Abra a manta de proteção. Identifique o fio vermelho de alimentação. Corte a presilha que une o conjunto de fios. Localize na caixa de mini-fusíveis a cavidade 16 e encaixe nela o fio vermelho de alimentação das travas. Prenda os fios novamente com uma presilha plástica. E feche a manta com uma fita. Tampe o fundo da caixa de mini-fusíveis. Prenda os fios restantes com uma presilha ao chicote, pois eles só serão utilizados quando o veículo for equipado com o sistema de alarme original GM. Limpe com álcool isopropílico a região da travessa da coluna de direção, onde o módulo será fixado. Remova o filme de proteção da fita dupla face do módulo de controle das travas. Conecte o terminal no módulo. Cole o módulo na travessa. Instale o mini fusível de 15 amperes na cavidade 16. Conecte o terminal massa da bateria. Teste o funcionamento das travas pela fechadura das portas. Monte todas as peças de acabamento internas e as forrações das portas. Se o veículo possui sistema de alarme original GM, execute a seguinte ligação. No chicote do alarme, identifique os fios que estão separados. Separe e reserve os fios vermelho-preto e vermelho-amarelo. O fio que sobrou do chicote do alarme deverá ser utilizado se o veículo possuir sistema de vidros elétricos original GM. Una o fio vermelho-preto do chicote das travas ao fio vermelho-preto do chicote do alarme, com um eletrotape rosa. Conecte agora o fio vermelho-amarelo do chicote das travas ao fio de mesma cor do chicote do alarme, com um eletrotape rosa. Esta ligação permitirá aos sistemas comandarem simultaneamente o travamento das portas e o acionamento do alarme pelo controle remoto. Instalação do sistema de vidros elétricos. Inicialmente, desconecte o terminal massa da bateria e na parte interna do veículo remova as coberturas superior e inferior da coluna de direção, o painel de acabamento inferior da almofada do painel, o porta-luvas, o console central, a tampa da caixa de mini-fusíveis, a guarnição do vão do compartimento de bagagens,
a cobertura do painel traseiro, as guarnições dos vãos das portas, a cobertura da coluna D, o painel lateral, a soleira, a cobertura da base da coluna A e as forrações da porta dianteira e traseira. Iremos exemplificar a montagem do sistema de vidros elétricos nas portas do lado esquerdo do veículo. Na porta dianteira esquerda, utilizando a manivela de acionamento, posicione o mecanismo a uma altura que permita ao técnico visualizar os parafusos de regulagem do vidro. Trave o vidro com uma cunha de nylon. Remova os parafusos de regulagem do vidro. Em seguida, remova os rebites de sustentação do mecanismo de acionamento manual do vidro, utilizando uma furadeira com uma broca apropriada. Retire o mecanismo. Introduza o mecanismo de acionamento elétrico do vidro na cavidade da porta. Observe o encaixe do pino-guia no trilho de sustentação do vidro, assim como o posicionamento das linguetas nos rebaixos da chapa da porta. Recoloque e aperte os parafusos de regulagem do vidro. Fixe o novo mecanismo de acionamento do vidro com os rebites que acompanham o kit, como demonstrado. Remova a cunha de nylon. Na porta traseira, trave o vidro com uma cunha de nylon. Remova os rebites de fixação do mecanismo manual e retire-o da cavidade da porta. Coloque o mecanismo de acionamento elétrico no interior da porta. Remova cuidadosamente a cunha de nylon e segure o vidro com a outra mão para que ele não caia. Deixe que o vidro desça, até que o trilho de sustentação se alinhe ao nível do pino-guia do mecanismo elétrico. Engate o guia no trilho. Suspenda o conjunto, para que ocorra o encaixe das linguetas do mecanismo no rebaixo da chapa da porta. Trave novamente o vidro com a cunha de nylon. Fixe o conjunto com os rebites fornecidos no kit. Remova a cunha de nylon. Identifique no chicote dos vidros elétricos as suas 4 derivações para as portas e marque com uma fita o destino de sua ligação. Separe as 2 pontas a serem conduzidas ao lado esquerdo. Mas antes, aproxime os 2 terminais da travessa da coluna de direção na região do porta-luvas para definir o limite para a distribuição do chicote no veículo. Utilize uma sonda para conduzir as 2 pontas por debaixo da almofada do painel até a região da caixa de mini fusíveis. Separe no chicote principal os 2 fios vermelhos de alimentação do sistema, o fio marrom de aterramento e o chicote de 3 fios. Una-os a uma sonda plástica e passe-os também por debaixo da almofada do painel até atingir a região da coluna de direção. Passe os chicotes das portas na cavidade formada entre a parte inferior da coluna A
e almofada do painel. Separe a derivação que atende à porta dianteira esquerda. Montaremos agora o grommet. Inicialmente, passe o chicote pelo grommet utilizando uma sonda. Introduza no grommet o anel de travamento de sua guarnição. No conector fêmea, faça a ligação dos terminais do chicote, obedecendo à correspondência de numeração e cores dos fios, conforme indicado. Preencha as cavidades não utilizadas com os vedadores. Trave o chicote com o disco. Monte a guarnição do grommet no conector fêmea e trave-a com o anel. Remova o tampão de borracha da base da coluna A. Instale o grommet na sua sede, observando o seu perfeito encaixe. Monte o conector macho, introduzindo em suas cavidades os fios do chicote da porta, respeitando a correspondência de cores, como indicado. Vede as cavidades não utilizadas. Trave o chicote com um disco. Remova o tampão de vedação da porta e fixe o conector macho no orifício. Acople, por fim, os conectores do grommet. Monte o conector de alimentação do motor elétrico como demonstrado. Conecte-o ao terminal do motor elétrico. Passe o chicote dos interruptores dos vidros pela furação existente na chapa interna da porta. Reposicione o plástico de proteção, passando o chicote do conector pelo furo. Passe o chicote da porta traseira esquerda pela canaleta da soleira até a base da coluna B. Introduza os terminais do chicote no tampão de borracha da base da coluna B. Remova o tampão de borracha externo. Puxe o chicote para fora do veículo. Com uma sonda, passe o chicote pelo grommet traseiro. Conecte os terminais do chicote no conector fêmea, conforme indicado. Em seguida, monte nas cavidades do cilindro sede os seus respectivos fios. Acople o conector fêmea no cilindro sede. Monte a guarnição do grommet no cilindro sede e trave-a com um anel.
Identifique o chicote da porta e os seus respectivos terminais. Faça a montagem do conector macho conforme indicado. Monte agora os fios do suporte trava, seguindo as referências indicadas. Introduza o conector macho no suporte trava. Remova o tampão de borracha da porta e introduza o suporte trava no orifício. Conecte o grommet traseiro. Passe o chicote do interruptor do vidro da porta pela furação do eixo do mecanismo manual. Monte o terminal de alimentação do mecanismo de acionamento do vidro, conforme indicado, e conecte-o ao terminal do motor elétrico. Recoloque o plástico de proteção da porta, passando o chicote pelo furo. Abra a caixa de mini fusíveis e corte a braçadeira que une os fios. Abra a manta e passe por ela os 2 fios vermelhos de alimentação, em direção à caixa de mini fusíveis. Identifique as cavidades 14 e 15 e introduza nelas os 2 terminais. Prenda os fios com uma braçadeira plástica e feche a manta com uma fita. Recoloque a tampa da caixa de mini fusíveis. Fixe o olhar do fio marrom ao parafuso de aterramento na região central do console. Conduza o chicote de 3 fios à base da coluna A. Na base da coluna A, desconecte o terminal X1C. Desmonte o terminal com uma chave de fenda fina. Identifique no pino 17 o fio que será unido ao verde e preto do chicote dos vidros elétricos com o eletrotape rosa. Identifique o fio correspondente ao pino 20. Una este ao fio preto do chicote dos vidros elétricos com um eletrotape rosa. Prenda os fios do chicote com uma braçadeira plástica. Monte o conector X1C e acople-o em sua base. O fio cinza e preto que sobra será utilizado se o veículo estiver equipado com sistema de alarme original GM. Limpe a travessa da coluna de direção, na região do porta-luvas, com álcool isopropílico. Conecte os terminais aos módulos de comando dos vidros elétricos e, em seguida, fixe-os à travessa. Com o painel de forração da porta dianteira em uma bancada,
solte a moldura de acabamento do alojamento do interruptor dos vidros. No orifício do eixo da manivela de acionamento do vidro, monte o tampão de acabamento que acompanha o kit. Monte o painel de acabamento da porta e passe o conector pela furação dos interruptores. Conecte o terminal no interruptor e encaixe-o no seu alojamento. Execute os mesmos procedimentos para o painel de forração traseiro. Instale os fusíveis de 30 amperes que acompanham o kit nas cavidades 14 e 15 da caixa de mini fusíveis. Conecte o terminal massa da bateria. Teste o funcionamento de todos os vidros. Monte todos os acabamentos internos. Programe o sistema vidro elétrico inteligente da seguinte forma. Abra todos os vidros. Pressione o botão de acionamento do vidro da porta na posição de fechamento, até que o vidro atinja o seu fim de curso. E mantenha-o pressionado por 10 segundos. Comprima o botão de acionamento na posição de abertura, até que o vidro atinja o seu fim de curso e mantenha-o também pressionado por 10 segundos. Repita esta operação nos outros vidros. Se o veículo possuir sistema de alarme original GM, execute a seguinte operação. Una o fio cinza e preto do chicote dos vidros elétricos ao fio cinza e preto do chicote do alarme. Esta operação permitirá que, ao se acionar o alarme pelo controle remoto, os vidros do veículo se fechem automaticamente. Os outros 2 fios do chicote do alarme só serão utilizados se o veículo estiver equipado com sistemas de travas elétricas originais GM. Instalação do sistema de faróis de neblina. Inicialmente, desconecte o cabo massa da bateria e em seguida remova os braços dos limpadores de para-brisas, a guarnição superior do painel de serviço, o defletor de água, o painel de serviço, o reservatório de fluido de freio, o suporte das caixas de max fusíveis, a tampa do quadro do BCM e o para-choque dianteiro. Internamente, remova volante, a cobertura superior e inferior da coluna de direção, o painel de acabamento inferior da almofada do painel, a moldura de acabamento do painel de instrumentos, o painel de instrumentos e a tampa da caixa de mini fusíveis. Remova a central de comando do grupo óptico dianteiro da seguinte forma. Comprima e gire o botão seletor da posição desligado até a posição central e puxe o conjunto. Libere a trava do terminal elétrico e desconecte-o. Na nova central, reconecte o terminal elétrico. Instale a nova central de comando na almofada, bastando posicioná-la em sua cavidade e pressionar até o seu travamento. Monte no painel de instrumentos
a lâmpada de advertência do farol de neblina na cavidade 4, conforme instale o chicote dos faróis de neblina da seguinte forma. Instale os conectores nos terminais dos faróis. Observe na montagem a disposição do conector de alimentação. Ele deverá estar do lado esquerdo do para-choque. Fixe as presilhas do chicote nas cavidades do para-choque. Se o veículo possuir sensor de temperatura, conecte-o ao chicote. Se o veículo não possui o sensor, prenda o seu terminal ao chicote, com uma presilha plástica. Conecte o terminal do chicote dos faróis ao chicote de pré-disposição, cujo conector se encontra na região inferior dianteira esquerda do veículo. Instale o para-choque no veículo. Na caixa do BCM, instale o relé do farol de neblina na cavidade 11, conforme indicado. Tampe a caixa do BCM aplicando torques de 2,5 Nm nos parafusos. Instale o fusível de 15 amperes que acompanha o kit na cavidade 46 da caixa de mini fusíveis. Recoloque o cabo-massa da bateria. Teste o funcionamento dos faróis de neblina e de todo o grupo óptico dianteiro. Reinstale todos os acabamentos internos e itens externos. Se necessário, regule os faróis de neblina.